Boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos entrando. O Instagram tá avisando aí para as pessoas que eu tô online, eu estou ao vivo. E hoje nós vamos falar de intestino e candidíase de repetição, né? Já que nossa live aqui é sobre candidíase, a gente vai falar um pouquinho da relação entre a candidíase de repetição, tá? Não é um episódio ocasional de candidíase, é a candidíase de repetição e a saúde intestinal. Qual é a relação dessas duas condições? Então, vamos começar. Primeiro eu queria pedir a compreensão aí com o sumiço, né? Eu tenho postado menos, tenho aparecido menos nos stories, mas todos nós temos o nosso momento, né? De recolhimento, de reflexão. Então eu não sou diferente de ninguém, gente. É vida real, né? Então, às vezes, a gente precisa recolher mais um pouquinho e eu tô um pouco nesse momento, né? Eu tô um pouco aí nesse momento de autoconhecimento, de recolhimento. Na verdade, meu processo de autoconhecimento começou há muito tempo, mas nunca acaba, né? Então, quando a gente começa, a gente abre uma porta aí pro infinito e são processos e processos. Então, assim, a semana tá intensa. Já vi que para muitas pessoas a semana está intensa. E sigamos aí, viu? Vamos dar continuidade. Quase que eu desliguei a live aqui, gente. Vamos dar continuidade aí, bola pra frente, vida que segue. Vambora, vamos falar de intestino e da relação dele com a candidíase de repetição. Bom, a gente primeiro precisa entender a função do intestino. Muita gente acha que o intestino é apenas... Sejam muito bem-vindas todas vocês que estão entrando agora. Muita gente acha que a função... Beijo, Lu! Que a função do intestino é unicamente excretar, né? Excretar ali os restos alimentares, tudo aquilo que a gente não digeriu. Mas vai muito além disso, né? A função do intestino é muito grande e ele se conecta com todos os órgãos do corpo. Então, quando a gente está falando aí do papel metabólico do intestino, a gente chama ele de grande maestro, né? Nessa questão. Um beijo, Mota. Essa questão do intestino em relação ao nosso corpo, né? Então, o intestino, as pessoas falam muito, né? É o segundo cérebro. Será que é só o segundo cérebro? Ou ele tem mais funções? Então, é exatamente isso. A gente não é só o que a gente come, né? Então, essa frase, ela não reflete a realidade, né? Porque a gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, o que a gente metaboliza e o que a gente excreta. E tudo isso, o intestino faz parte. De todas essas funções, o intestino faz parte. Então, a gente precisa dar a devida importância a ele e cuidar dele, sim, como um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Então, além dessa função, né, de digestão, absorção, o intestino ele tem uma função imune. Então, parte do nosso sistema imunológico depende aí dessa função intestinal, tá? Então, aí a gente já acende uma alerta em relação ao papel dele na candidíase de repetição, né? Então, se o intestino tem ali, secreta, algumas células, né, algumas substâncias que vão nos proteger, a gente precisa dar a devida importância, né? Então, na verdade, a produção de imunoglobulinas, que fazem parte do nosso sistema de defesa, né? O intestino também produz hormônios, também produz neurotransmissores, né? Que vão ter aí uma atuação no nosso cérebro. Então, por isso que ele é muito chamado de segundo cérebro, porque existe uma conexão do nosso intestino com o nosso cérebro. Existe uma conexão do nosso intestino com a nossa pele.
Então, tudo isso tem muita relação também com a candidíase, tá? Ele tem uma função, além de produzir hormônios de detoxificação, também ajuda aí na eliminação de toxinas no nosso corpo. Então, não é só o fígado que faz isso, o intestino também faz parte disso. E por último, ele é um órgão excretor, né? Então, a gente precisa que o intestino funcione bem. E muitas pessoas só conseguem avaliar a sua saúde intestinal através da frequência evacuatória. Então, a pessoa avalia, eu vou ao banheiro diariamente, então meu intestino funciona bem. E não é bem assim que a banda toca, né? A constipação, a diarreia, ela dá sim sinais de que o nosso intestino não está bem. Mas isso não é tudo que a gente precisa avaliar, né? Todo o nosso estilo de vida, toda a nossa alimentação impacta na nossa saúde intestinal, tá? E o que a gente precisa também entender? Que a rotina, o nosso estilo de vida, o que a gente faz, a hora que a gente acorda, que a gente vai dormir. Então, a gente falou de sono na última live, né? A importância de um sono reparador para a saúde como um todo, né? Saúde mental, emocional e a saúde física. E aqui no intestino a gente não é diferente, então existe também essa conexão. O nosso intestino, ele também vai funcionar de acordo com o horário do dia, né? Então o ciclo circadiano, o nosso relógio biológico interno, ele também vai funcionar de acordo com o horário do dia, né? O nosso intestino, ele vai funcionar de acordo com o horário do dia. Então, de acordo com o nascer do sol e o pôr do sol, a gente vai ter uma variação de hormônios que vão sinalizar para o nosso metabolismo determinadas coisas. Então, essa fala que as pessoas falam, não tem nada a ver o horário que você come, o que vai determinar é o quanto de calorias que você ingere, ou é a qualidade desses alimentos. Não é bem assim, né? Então, se existe, a gente tem um relógio interno, se a gente tem um relógio biológico, é porque ele precisa ser respeitado. E a gente vai ter uma variação hormonal ao longo do dia que vai impactar na nossa saúde intestinal e nas bactérias que vão viver ali, tá? Então, não é só a qualidade do que a gente come que vai definir a saúde intestinal. É o horário, como a gente faz, se a gente pratica atividade física, se a gente é uma pessoa muito estressada. Tudo isso tá conectado. E é por isso que não dá pra gente tratar a candidíase pensando numa dieta antifúngica só. A dieta antifúngica, ela é parte da estratégia. Agora, se você só foca numa dieta antifúngica, como que você está tratando esse intestino? Será que você está conseguindo fornecer tudo o que ele precisa para se recuperar? Né? Será que só tentando matar o fungo você vai recuperar a sua saúde intestinal? Então, tudo isso que eu falei, né, de hábitos de vida, de horário, de qualidade do sono, se eu sou uma pessoa estressada, se eu faço atividade física, se eu dou nutrientes para essas bactérias, né, para o meu epitélio intestinal, para as células que compõem ali o meu intestino, se tudo isso vai impactar na qualidade da minha microbiota e da minha saúde intestinal. O quanto que eu tenho essa saúde intestinal, tá bom? Então, a gente já falou, né, do horário, como isso prejudica. Então, geralmente, pessoas que trabalham à noite, que tem esse ciclo, né, esse ciclo circadiano aí perturbado, ou pessoas que têm hábitos noturnos, né, então ficam acordados até mais tarde, tendem a ter uma alteração de microbiota só por isso, né? E tantas outras coisas que alteram nossa microbiota, né? Não só a qualidade da nossa alimentação, mas também o tanto de remédio que a gente ingere, né? Então, esses remédios de uso contínuo, muitas vezes prescrito por conta de uma gastrite, uma dificuldade aí no estômago, vai gerar uma alteração também no pH do intestino. E vai dificultar ali essa saúde da microbiota, vai piorar essa saúde da microbiota, né? Então,
tudo tá ligado, tá tudo conectado. E quando é que acontece um desequilíbrio a ponto da cândida conseguir se manifestar ali no intestino? A cândida, ela faz parte da nossa microbiota intestinal, né? Então, no nosso intestino, a gente tem trilhões de bactérias. No nosso corpo, né, a gente tem trilhões de bactérias. A gente tem mais bactérias no corpo do que células, né? Então, em todo o nosso corpo, a gente tem bactérias. Bactérias, fungos, vírus. E essa harmonia na convivência, essa harmonia na relação dessas bactérias com a nossa saúde depende dos nossos hábitos de vida. E aí vai ficando cada vez, quando a gente consegue compreender nesse nível, né, de microbiota, a gente vai conseguindo entender, colocar na nossa cabeça que sem mudança de hábitos, sem mudança de estilo de vida, não tem como você impedir o crescimento da cândida. Porque não adianta você tomar um monte de antifúngico, e aí é chá, é comprimido, é alimento, é erva, um monte de coisa que você faz, é banho de assento, é aplicador, que são estratégias antifúngicas, se você não muda esse ambiente intestinal. Porque você precisa tratar toda a microbiota. Você não precisa só diminuir o crescimento da cândida, você não precisa só controlar esse crescimento desordenado da cândida no seu intestino. Você precisa melhorar a qualidade da sua microbiota como um todo. Aí você vai me falar, muitas de vocês vão falar, então é só tomar probiótico, por isso que meu médico mandou tomar probiótico. Será que o probiótico vai resolver? Se você continuar comendo coisas que nutrem as bactérias ruins, se você continuar comendo coisas que mantêm esse desequilíbrio na microbiota intestinal, né? Se você continua não tendo atitudes, né, diante da vida que não te gerem tanto estresse, né? Se você não ficar... não é só o que a gente come. Tudo que a gente bota pra dentro vai impactar na nossa qualidade de microbiota, né? E já tá mais do que provado pela ciência que a relação do intestino com a pele, né? A pele, muitas pessoas que têm problemas intestinais vão ter manifestações na pele, né? Então, quem tem doença celíaca, quem tem retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, que também é uma doença inflamatória intestinal, quem tem problemas como desidrose, essas pessoas têm um impacto emocional muito grande ali. Então, a ciência já mostrou que esse eixo intestino-pele tem um impacto absurdo do nosso estado emocional. E é por isso que a saúde integrativa, ela traz essa solução para a candidíase, pensando em todos esses aspectos. Tudo aquilo que vai alterar a microbiota, né? Então, uma pessoa que tem candidíase de repetição, ela tem uma alteração de microbiota sim, ela tem uma desbiose intestinal. E desbiose intestinal a gente trata focando nessa questão do reparo do epitélio, melhora da digestão, melhora da absorção. A gente cuida desse intestino como um todo. A gente muda esses hábitos de vida, a gente altera toda a nossa rotina, né? Tentando adequar, respeitando o ciclo circadiano, respeitando as horas de sono, melhorando o estresse, a gestão das emoções, a alimentação, né? Então, o tratamento da desbiose intestinal, ele é um tratamento específico. Ele é diferente da dieta antifúngica. E é por isso que chega todo dia para mim, no meu WhatsApp, pessoas interessadas no tratamento, achando que eu vou dar uma solução mágica, que eu vou fornecer o nome de um remédio, o nome de um suplemento que vai solucionar a vida delas, e falam, não, mas mudança de alimentação eu já fiz. Eu já faço, já sigo uma estratégia, um protocolo de uma dieta antifúngica. A dieta antifúngica, ela vai aliviar os seus sintomas, porque ela vai diminuir a proliferação da cândida. Ela vai controlar a proliferação da cândida. Ela basicamente vai ter o mesmo papel do antifúngico, o fluconazol que você toma e não melhora.
porque ele está só focando, ela vai só focar em diminuir essa proliferação de fungo ali, tanto na região íntima quanto no intestino. Agora, como que esse intestino vai ser tratado? Como é feita essa modulação intestinal? A gente chama isso de modulação intestinal. Como que a gente vai mudar todo esse ambiente intestinal? Porque se eu tenho um desequilíbrio de microbiota, vou tentar explicar de uma outra maneira para ver se fica mais claro. E vocês podem interagir aqui comigo se eu não estiver conseguindo me fazer entender. Imaginem que você tem um intestino em desequilíbrio, né? Então ali as bactérias patogênicas, bactérias prejudiciais, ruins, elas se sobressaíram em relação às bactérias boas. Elas conseguiram se manifestar mais. A Cândida é amiga dessas bactérias. Então, ela consegue também tomar conta ali do espaço. Aí ela vai aderir na mucosa, ela vai formar o biofilme, tudo aquilo que vocês já estão cansados de ouvir, né? elas ficam resistentes a medicamentos, elas vão arrumando um jeito de ficar ali e não sair mais. Então, ela forma biofilme, ela se torna resistente ao medicamento, ok. Houve esse desequilíbrio. As bactérias boas estão aqui, super enfraquecidas. Aí você vem com uma dieta antifúngica. Essa população aqui vai diminuir, certo? Só que o que você está fazendo para fortalecer essas bactérias aqui? Essas bactérias aqui, elas precisam de alimentos que façam elas se sobressaírem. Então, isso daqui que elas precisam são as fibras, os fitoquímicos, os compostos bioativos, tudo aquilo que a gente tem numa alimentação saudável, né? Focada na modulação intestinal. Então, quando eu criei o método, né, o método Liberte-se, foi pensando em todas essas etapas, né? Quais são as etapas que envolvem a modulação intestinal? Quais são as etapas que envolvem esse ataque ao fungo, né? Então, a gente ataca o fungo, mas a gente também trata o intestino. E o sistema imunológico? Por mais que o intestino tenha uma função no nosso sistema imunológico, a gente precisa também fornecer nutrientes para esse sistema imunológico conseguir reagir. Então, eu preciso mudar esse ambiente intestinal para que a cândida e as bactérias ruins não consigam mais crescer, tá? Aí sim, uma dieta antifúngica, mas eu também preciso estimular esse crescimento das bactérias boas. Eu preciso estimular essa microbiota saudável. Eu preciso dar para ela, para o meu intestino, condições de reagir sozinho. Condições de brecar esse crescimento da cândida. Senão, se você ficar nessa dieta antifúngica, fluconazol, você vai ficar nisso. Ela vai diminuir, daqui a pouco ela vai crescer de novo, né? E a sua microbiota aqui boa não vai ter recursos para reagir. Então, tem uma fala que eu gosto muito, que o que a gente quando a gente escolhe o que a gente vai comer, a gente está escolhendo a microbiota que vai sobreviver no nosso organismo. A gente está escolhendo a bactéria que vai viver no nosso organismo. E isso é dia a dia, diariamente, o tempo inteiro. Então, não é uma alimentação que você vai fazer por um período e depois você vai voltar a comer tudo que você comia antes. Você precisa achar o meio do caminho. Você precisa mudar hábitos que sejam sustentáveis, que façam parte dos seus hábitos, né? Que já façam parte ali dos alimentos que você gosta, mas sempre tendo um equilíbrio. Então, assim, não é uma dieta que você vai fazer hiper rigorosa, que você vai fazer e depois você vai voltar à sua vida como antes, quando os sintomas da cândida forem embora. Não é assim que funciona. Você vai ter que ter uma manutenção. E é por isso que muitas pessoas têm essa dúvida. Será que é possível curar a candidíase, então? Será que eu não vou só ter que manter ela ali, né? Será que eu não vou ter só controlar ela? De certa forma, sim. Mas se você conseguir manter essa alimentação em equilíbrio, se você conseguir restabelecer a saúde da sua microbiota, a sua saúde imunológica, repor todos os nutrientes que estão faltando, para o seu sistema imune funcionar, para você gozar de boa saúde, para suas células funcionarem adequadamente, a cândida vai ser só parte da sua microbiota.
E ela só vai se manifestar novamente se todo esse desequilíbrio acontecer de novo. Se houver toda essa cascata de eventos, né, que começa lá na boca e termina no intestino, que é você escolher o que você vai comer, viver estressado, escolher o que você vai pensar. Então, os nossos pensamentos também, de alguma forma, a gente se nutre deles. As nossas relações. Como que você senta à mesa? Quando você senta para comer na mesa, você escolheu alimentos lindos, maravilhosos, aquele prato perfeito. Mas você senta na mesa e você começa a discutir em família, ter uma briga. Ou você senta na mesa para comer e não consegue nem se conectar naquele momento, estar presente para aquele momento e fica ali pensando em tudo que você precisa fazer ou no futuro, né? Antecipando um problema que ainda nem chegou na sua vida. Isso também é uma forma de você estar alimentando as bactérias ruins. Você também vai gerar um estresse ali, mental e emocional, que vai impactar também na sua microbiota. Então, é o conjunto da obra, né? Então, a gente precisa mudar hábitos, a gente precisa fazer melhores escolhas alimentares, mas a gente precisa tratar tudo isso antes. A gente precisa reequilibrar todos esses acontecimentos que foram se dando, né? E aí, cada mulher vai ter tido aí um gatilho principal, uma causa principal. Não existe uma única causa para a candidíase de repetição acontecer, se instalar, né? No momento de crise, você aconselha... Deixa eu responder essa pergunta aqui da Poliane. Oi, Poli, tudo bem? No momento de crise, você aconselha a tomar fluconazol? Bom, a prescrição do fluconazol é um ato médico, tá? Porque prescrição de medicamento deve ser feita por um médico. Mas diante de tudo que a gente estuda, nós, profissionais de saúde como um todo, quando a gente chega nesse assunto de candidíase de repetição, tendo em vista as diversas vezes que vocês tentaram ingerir esses medicamentos e não obtiveram sucesso, não é aconselhado você continuar nesse tratamento, porque você vai continuar nesse ciclo vicioso, porque os fungos, a cândida, né, e todos os outros fungos que vivem no nosso organismo, têm uma capacidade muito grande de mutar, então eles vão se tornando resistentes ao medicamento. E quando a gente fala de resistência ao medicamento, quanto mais você ingere um medicamento que a bactéria ou o fungo conseguiu se tornar resistente, mais resistente ele fica. Então, tanto que toda a comunidade médica e sociedades, eles têm esse consenso de que o antibiótico, ele deve ser usado em último caso. Porque quando você tem um uso indiscriminado de antibiótico, as bactérias vão se tornando resistentes e isso é um risco para a população como um todo. Então, a gente sabe que nos hospitais, né, nessas unidades de saúde que tem tratamento intensivo, existe uma série de bactérias hiperresistentes lá e fungos hiperresistentes. Não sei se vocês já ouviram falar na Candida auris. A Candida auris é um terror na vida do ambiente hospitalar, porque muitos indivíduos morrem por infecção à Candida auris, porque ela é um super fungo, né? E que geralmente quem está internado, o que acontece com quem está internado, quem está em UTI? É muito comum nas UTIs terem muitos idosos que têm já uma fragilidade. Então, essas pessoas pegam infecções hospitalares, né? E essas superbactérias, esses superfungos, eles vão levar esse indivíduo à morte muitas vezes, porque são indivíduos que estão com seu sistema imunológico enfraquecido, né? Isso não vai acontecer com você que tem uma candidíase vaginal, que tá bem, né? Tem ali uma questão no sistema imunológico, mas não tá fragilizado, né? Como uma pessoa internada. Mas isso vai acontecendo com o tempo em função do uso excessivo de antibióticos e antifúngicos, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de, eu já tentei várias vezes e eu volto a ter a infecção. Será que não é mais garantido eu buscar um tratamento alternativo, né? E muitos médicos falam isso. Eu já atendi muitas mulheres que chegaram para mim e falaram, olha, o meu médico, a minha médica falou para eu tentar uma outra alternativa, que ele não vai mais me prescrever antifúngico porque não está dando resultado.
E não faz sentido você intoxicar seu fígado, você sobrecarregar o seu sistema por um medicamento que já não faz mais efeito em você. Certo? Outros médicos que desconhecem os tratamentos, né, da nutrição, da nutrição integrativa, das terapias integrativas, acabam dizendo: não tenho mais nada o que fazer por você, não tenho mais nada para fazer por você. Infelizmente também já ouvi, cheguei, né, acolhi muitas mulheres nesse estado, né, de poxa, não tem mais solução, eu nunca mais vou ter vida, né? Eu nunca mais vou me curar disso, eu nunca mais vou ficar boa, vou ter uma vida normal. E a gente sabe que a vida da mulher com candidíase de repetição é uma vida sem qualidade, né? É uma vida estressante. Então, que o estado emocional não tenha feito tanto parte aí da causa, mas ela com certeza vai contribuir para essa infecção perpetuar. Então, o estresse emocional que vocês ficam, psicológico, a ansiedade que isso gera, também vai fazer com que essa candidíase se perpetue. Porque, como eu falei aqui, existe essa relação. O intestino, ele recebe informação do corpo inteiro. E tudo que acontece nele, todos os órgãos ficam sabendo, né? Então, tudo que acontece no nosso intestino, todos os nossos órgãos, de alguma forma, são atingidos. Né? Então é por isso que a síndrome fúngica, né, criaram esse nome, que cientificamente ele nem existe tanto, porque a gente sabe que quando a cândida ou qualquer outro fungo toma conta do intestino, todos os órgãos vão sofrer alguma consequência, porque fungos produzem toxinas. Os fungos, eles não ficam ali só comendo, roubando alimento e nutriente de vocês. Eles também produzem toxinas. E essas toxinas vão gerando um quadro inflamatório local, que começa num quadro inflamatório no intestino que vai seguir aí e vai atingir o corpo inteiro. Então, a mulher fica num estado inflamatório. Isso vai gerar também um aumento dessa permeabilidade intestinal. Então, a mulher fica mais suscetível não só a infecções, né, mas também a alergias e hipersensibilidades. Então, muitas mulheres que chegam pra mim, né, falam: eu nunca tive esse tipo de alergia na pele, eu nunca tive esse tipo de manifestação no meu corpo, esses sinais e esses sintomas, mas agora eu tenho. Agora eu não posso comer tal alimento que eu passo mal, ou que eu tenho uma diarreia, ou eu tenho uma manifestação na pele, uma distensão abdominal. Então, todo esse quadro que eu falei aqui para vocês, da disbiose intestinal, ele acaba atingindo o corpo inteiro. Porque é uma inflamação sistêmica, né? É uma manifestação sistêmica. Então, quando a gente fala em síndrome fúngica, é para dar essa ideia que não é só a mulher que tem a candidíase que sofre com fungos. Então, quem tem a manifestação no couro cabeludo vai ter a sensação de que está sempre com caspa, né? Com coceira. Mas muitas vezes é uma manifestação fúngica, não da cândida, mas de outro fungo, né? Então, pessoas que passam a vida toda lutando contra uma micose de unha e não consegue eliminar aquela micose, ou tá sempre com sintomas intestinais, sintomas digestivos, tudo isso vai dando pra gente as pistas de que existe aí uma síndrome fúngica, né? E aí é muito comum dentre as mulheres que têm essa manifestação que começa no intestino, esse desequilíbrio que começa no intestino através da disbiose, terem a candidíase de repetição, tá? E a candidíase de repetição, a candidíase de repetição, ela é caracterizada pela manifestação, né, da cândida, da candidíase, né, na verdade, a partir de 4 vezes ao ano. Então, se você tem sintomas de candidíase mais de 4 vezes ao ano, isso já configura uma candidíase de repetição, tá bom? Que mais, meninas? Vocês têm mais alguma dúvida com relação a isso? Querem perguntar alguma coisa?
Aí, uma outra coisa que eu lembrei agora, é importante vocês ficarem atentas, né, sobre essas questões de protocolo. Cuidado com o protocolo. Ah, eu tenho um protocolo alimentar para tal coisa, para tal problema, né? Se você tem um protocolo, esse protocolo alimentar, ele foi desenvolvido por quem? Quais são as etapas? O que está envolvido? Porque muitas mulheres acham que já fizeram mudança na alimentação quando seguiram um protocolo antifúngico, como eu falei aqui, né? Então fizeram uso de ervas, cortaram açúcar, cortaram farinhas, começaram a ingerir mais alimentos antifúngicos e acham que já fizeram tudo que podiam para melhorar a candidíase através da nutrição. Isso não tem nada a ver. Um protocolo não quer dizer que seja um tratamento para candidíase. Pode ser uma alimentação antifúngica que muitas vezes as pessoas vendem, nem sequer tem informação na nutrição. São pessoas que buscam informação em sites de busca, então a gente já sabe tudo que está ali, né? E fazem, até cometem alguns erros grotescos para quem é da área já salta aos olhos de cara, né? Então, cuidado, quem é esse profissional que está por trás desse protocolo, né? Então, muita gente fala, eu fiz um tratamento de uma moça que sofreu com candidíase muitos anos e agora ela vende um protocolo. Gente, não tem como uma pessoa que não é formada na área de saúde orientar no tratamento de saúde. Então, vocês precisam ficar atentas com isso, né? Não é qualquer protocolo que vai salvar vocês. Então, muitas vezes, as pessoas vendem isso com um valor abaixo, né, do mercado, porque foi o que funcionou para ela e ela acha que vai funcionar para todo mundo. E, muitas vezes, não tem nenhum embasamento ali científico daquilo. Então, quando a gente fala, nós nutricionistas falamos de modulação imunológica, modulação intestinal, né? Toda essa parte que envolve, né, melhora do desequilíbrio nutricional, a gente está falando isso com um conhecimento do que se deve fazer para tratar. Então, o que trata uma microbiota em desequilíbrio? Não é um probiótico. O probiótico, aquelas bactérias que você está ingerindo, elas não vão colonizar o seu intestino, vocês sabiam disso? Elas vão passar ali só. E aí, quando elas passam, dependendo do seu estado de saúde, você consegue melhorar a qualidade, fortalecer as bactérias boas que você já tem no seu intestino. Então, antigamente, se tinha essa ideia, quando eu comecei a estudar nutrição funcional, lá em 2009, tinha essa ideia de que a gente tomava probiótico para colonizar o nosso intestino. Então, eu vou tomar o probiótico, essas bactérias que eu tô tomando, essas cepas, vão morar para sempre no meu intestino, vão ficar ali. E não é assim, elas estão ali, elas fazem uma passagem. Durante essa passagem, é todo um estímulo, né, local para fortalecer essas bactérias boas. Mas se você não tem o estímulo da alimentação de forma conjunta, você não vai ter o resultado. E vários estudos já mostraram que é mais importante você manter uma alimentação rica em prebióticos, uma alimentação rica em fibras que vão nutrir essas bactérias, né? E associar ou não ao uso do prebiótico do que você só ingerir o probiótico. Só ingerir o probiótico não vai resolver, não vai ajudar. E quando você tem um super crescimento de fungos ou um super crescimento de bactérias ali nesse intestino, pode haver uma reação a essa ingestão de probiótico. Então, muitas mulheres passam mal mesmo quando começam a tomar probiótico. E por que elas passam mal? Porque elas tomaram probiótico no momento errado. Elas tomaram probiótico no momento que não era para tomar, tá? O probiótico, quando ele faz parte do tratamento, porque não necessariamente ele precisa fazer parte do tratamento, é no final, depois que você já não tem mais crise, que você já controlou essa cândida, que tá tudo certo, que você já nutriu seu corpo, você já fortaleceu seu sistema imune, aí sim você pode entrar ou não com o uso do probiótico, tá? Também sob orientação, porque as cepas que estão ali, que o profissional vai escolher,
para aquele determinado caso, são também de fundamental importância. Então, as pessoas acham que é só ir na farmácia comprar o probiótico, e compram um Lactobacillus acidófilos, vou dar um exemplo, né? Tem uma cepa, que é o Lactobacillus acidófilos. Às vezes aquilo ali não vai nem fazer cosquinha, né? Então, tem que saber prescrever, saber a quantidade, o número de cepas, quantidade de cada cepa que vai estar ali, né? A variedade de cepas e para que serve cada uma delas. Então, cada cepa probiótica tem uma finalidade, vai ter uma função ali no nosso intestino, tá bom? E é óbvio que manter esse intestino saudável é fundamental para que o tratamento da candidíase tenha sucesso, tá? Então, são várias ações, são várias etapas e é super importante que cada etapa seja feita no tempo certo, do jeito certo, né? Muita gente começa um programa de tratamento para candidíase que é dividido em etapas, porque existe essa lógica que eu tô falando para vocês, metabólica, fisiológica, e porque melhorou os sintomas lá no início, já para de fazer. E é óbvio que a candidíase vai voltar, né? É óbvio que a candidíase vai voltar. Então, a gente precisa seguir todas as etapas e finalizar todas as etapas para que a gente garanta que tudo isso, todos esses desequilíbrios que eu falei, de intestino, de fígado, do sistema imune, os desequilíbrios nutricionais, para que eles se restabeleçam, né? Que esse equilíbrio se restabeleça. E aí, um outro eixo muito importante no tratamento da candidíase, que eu gosto muito de considerar e que é fundamental ser considerado, é o eixo intestino-cérebro. Então, essa comunicação ela é bidirecional. O cérebro se comunica com o nosso intestino e nosso intestino se comunica com o nosso cérebro. Então, quando a gente tem uma mulher com candidíase de repetição, quando a gente pega aquele questionário lá no início de sinais e sintomas, os sintomas do campo emocional e dos sintomas do campo mental estão completamente alterados. Mas será que é só porque a candidíase tira ela do sério? Né? A candidíase mina a qualidade de vida dela, saúde mental, emocional, deixa ela estressada, ansiosa, ou se esse desequilíbrio intestinal também está contribuindo para esse problema no campo mental e emocional. Então, olha como tudo está conectado. Será que também essa mulher tá dormindo bem? Será que ela tem uma vida muito estressante? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. E é esse o motivo que o tratamento integrativo ele tem uma taxa de sucesso muito maior do que os tratamentos convencionais. Porque você está trabalhando todos os campos que estão envolvidos na candidíase de repetição. O intestino ele é o órgão principal, é a base, né? E para tratar intestino não tem como a gente não falar de nutrição, a gente não mudar a alimentação. Mas todo o resto, todos os outros hábitos de vida, de saúde dessa pessoa têm que ser considerados. Principalmente esse hábito aí do relógio biológico, respeitar o ciclo circadiano, respeitar os horários, melhores horários para se alimentar, aproveitar esses picos hormonais, né? Como que a gente desperta, qual o melhor horário para se exercitar. Tudo isso impacta na nossa saúde como um todo e na nossa saúde intestinal também. Então, cuidar da nossa microbiota é imprescindível para qualquer tratamento de saúde. Então, já tem estudos que mostram alteração de microbiota de pessoas que têm obesidade, pessoas que têm depressão, pessoas que têm doenças neurológicas, que têm doenças degenerativas, doenças cardíacas. Cada doença dessa existe um padrão de microbiota, de alteração de microbiota. Vocês sabiam disso? Então, como é importante a gente tratar bem o nosso intestino e saber selecionar o que a gente vai colocar para dentro. Não quer dizer que a gente não possa consumir alimentos que a gente julga, né, erradamente como proibido, né? Não existe alimento proibido. Existe um equilíbrio
daquilo que nutre meu corpo, que faz bem pro meu corpo, e aquilo que eu sei que não faz tão bem, mas que eu gosto em determinados momentos da minha vida, eu vou querer consumir. Então, qual é o equilíbrio que você tá fazendo? Será que você só tá também querendo se acolher e só comendo aquilo que te dá prazer e que não faz bem pro seu corpo? Então, encontrar esse meio do caminho é fundamental, é importante, imprescindível. E é isso que eu falei, não quer dizer que você vai ficar a sua vida inteira excluindo um monte de alimento. Não quer dizer também que você vai terminar o tratamento e vai voltar tudo que você comia antes. A gente precisa saber e entender o que faz bem para o nosso corpo e o que não faz. E é por isso que eu digo que esse caminho, o caminho da saúde integrativa, do tratamento integrativo para a candidíase, é um caminho de autoconhecimento. Porque você consegue ouvir o seu corpo. Você consegue entender o seu corpo. E a gente sempre está associando o autoconhecimento com a autopercepção de emoções, de sentimentos. Ok, isso também é autoconhecimento. Mas se eu estou me manifestando aqui na Terra, meu espírito está se manifestando, né? Minha alma está se manifestando. É através de que isso se manifesta? Através do meu corpo. Se eu não cuido do meu corpo, eu não estou cuidando do meu espírito, eu não estou cuidando da minha alma. Eu também não estou cuidando da minha mente nem das minhas emoções. Vocês entendem que tá tudo junto? Não dá pra gente segmentar. Assim como não dá pra gente ser só um ser espiritual quando a gente tá no templo religioso, na igreja, no centro, onde quer que seja, no templo budista. Você não é um ser religioso só quando você está praticando a sua religião ou sua espiritualidade. Sua alma, seu espírito está aqui o tempo inteiro. E ela só consegue se manifestar porque existe um corpo. E como que você está cuidando desse corpo? Como que você está tratando o seu corpo? Então, isso também é autoconhecimento. Então, não adianta a gente falar de nutrição e achar que é um programa que você vai seguir, uma alimentação restritiva e que é isso, que é chato, que é ruim e acabou. Você precisa aprender o que faz bem para o seu corpo e abrir a sua percepção para também aprender a gostar daquilo que faz bem para o seu corpo. E aí ir percebendo e sentindo. E é impressionante como esse processo, essa ficha cai muito rápido para as mulheres. De caramba, como eu tô fazendo bem pro meu corpo, como minha disposição mudou, como que meu estado mental e emocional mudou, como meu sono tá melhor, como eu tô mais disposta para ir pra academia, né? Então, quanto melhor você come também, menos você se boicota na sua prática esportiva. Vocês já pararam para perceber isso? Né? Então, quanto a gente boicota nossas idas na academia, isso para mim é um desafio muito grande, manter essa rotina de exercícios, né? Quem é mãe aqui sabe o desafio que é. E eu já percebi isso, quanto mais eu cuido da minha alimentação, quanto mais eu cuido de mim, eu tenho esse autocuidado, mais estímulo eu tenho para ir para academia, né? E vice-versa, você chega da academia, você vai pensar 2 vezes antes de você comer uma coisa que não vai ser legal pro seu corpo. Você fala, poxa, caramba, eu tava lá me exercitando, tô aqui toda endorfinada, tô me sentindo bem, tô me sentindo disposta, e eu vou pegar e vou comer uma tranqueira? Não, acho que não vai cair bem. E aí você acaba fazendo uma escolha mais assertiva ali para aquele momento, né? Vocês percebem isso? Esse movimento? E aí, eu também gosto de falar que, geralmente, quando tem um aspecto na nossa vida em desequilíbrio, e aí eu tô falando da vida como um todo, já o externo, né? Interno e externo. Quando tem alguma coisa em desequilíbrio, em desarmonia, parece que tudo fica bagunçado junto, né? Então, assim, às vezes a gente tá com uma alimentação bagunçada, o trabalho tá desorganizado, tá esquisito, e aí a relação bagunça, aí a academia vai pro saco, aí você já não tem mais paciência, fala, já não tô fazendo nada certo, já tá tudo uma meleca, eu não vou pra academia. Então, existe também esse estímulo, essa relação de que quando a gente organiza uma parte, automaticamente as outras também vão se ajustando e o nosso interno também vai sendo trabalhado. Quando a gente tá se alimentando melhor,
a gente tá se comprometendo mais com a nossa rotina de atividade, com a nossa rotina de saúde, né? Com as nossas práticas meditativas ou espirituais, a gente também vai se organizando dentro. A gente vai conseguindo perceber as emoções, os pensamentos, a gente vai conseguindo perceber os nossos auto-boicotes, falar, cara, não, isso aqui é boicote, eu não vou dar atenção para isso não. A gente vai pegando esses pensamentos mais destrutivos, autossabotadores e vai conseguindo também controlar mais. Então, é muito legal quando todo esse tratamento é feito de forma conjunta, né? Então, é por isso que a melhora, ela acontece mais rapidamente em termos de velocidade, né? Mas é importante, obviamente, seguir todo o protocolo, não é um protocolo, né? Todo o tratamento, todo o programa, que são orientações de mudança, e cada fase vai focar aí num sistema, num órgão, para a gente obter esse resultado. Tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a isso, podem me procurar no inbox ou escrever no comentário dessa live que eu respondo. E se vocês tiverem também sugestões de temas, coisas que vocês gostariam de conversar aqui, de ouvir, de escutar, também será super bem-vindo. Esse espaço aqui é justamente para a gente discutir e desmistificar e trazer informação sobre a candidíase de repetição, que a gente sabe que acomete muitas mulheres e que, na maioria das vezes, vocês se veem sem saída, sem solução para essa questão, né? Já que os remédios aí têm o seu limite aí de atuação e acabam não conseguindo atuar, tá bom? Eu vejo vocês semana que vem e a gente tá por aqui, viu? Um beijo, boa semana para vocês, boa Páscoa e fiquem com Deus. Tchau, tchau.